Olá pessoal, chegamos naquele tempo, na véspera das eleições, em que algumas pessoas falam, né, vote certo. Como votar certo, né? Se a gente não conhece as pessoas, a gente não consegue. Mas falando dos candidatos para presidente, dessa vez a gente conhece os dois. A gente conhece o jeito de trabalhar de cada um, as políticas de cada um, né, os regimes que eles querem adotar para o nosso país. Cada um é diferente, né? A gente só não vê que não quer a diferença que há entre um e outro. São dois lados totalmente opostos, né? Um quer fechar tudo, um quer controlar tudo, quer estatizar todas as empresas, quer um Estado forte, um Estado controlador, um Estado que é quem determina muitas coisas na vida das pessoas e das empresas, né? Um governo que determina quase todas as coisas, que cada vez mais concentra o poder em suas mãos e tira a liberdade do empreendedor, das pessoas. E onde tem um líder que fala que se entra lá, vai regulamentar as igrejas, a mídia, a internet, vai criar regras, né? E quando cria regras, cria também as pessoas que criam regra, cria imposto, cria taxas, né, para as pessoas pagar aquela taxa para poder seguir, para poder atuar dentro do país. Então as religiões talvez tenham que pagar uma taxa, né, para poder funcionar, como na China é assim, em alguns pontos. Desse lado que eu estou falando, do governo concentrador, controlador do poder, ele que acredita que é o governo que cuida de todas as pessoas, que basta o governo trabalhar sozinho, que ele consegue ir bem sozinho, sem o apoio do setor privado, sem o apoio das empresas, sem o apoio até mesmo das outras pessoas da sociedade, né? Então ele acredita que ele consegue segurar todas as coisas e promover programas sociais, promover o bem-estar para todo mundo, promover a igualdade. Ele acredita mais nisso, né? Que esse é o governo que no tempo em que o seu partido governava, existia muitas coisas que não tem hoje. A gente via falar mais em corrupção do que atualmente. Então, na época desse governo controlador, a gente via o terrorismo, né? A gente via falar de facções que incendiavam ônibus, né? Então tinha essa permissão, parece que era mais fácil as facções trazer o terror para a cidade, né? Tocando fogo em ônibus. Eu já vi isso no estado de São Paulo. Então, na época desse governo concentrador, controlador, os sem terra invadiam propriedade, né? Então tinha tudo isso. Na época desse controlador, tinha mais greve às vezes, parando as empresas, fazendo as empresas parar de funcionar, de fabricar, né? Então é um governo que não liga muito, que é para a economia, né? Vamos cuidar da parte social, e a economia a gente vê depois, né? Mais ou menos assim, se ele tiver que decidir entre a economia e o socialismo, ele prefere o socialismo, prefere socializar os bens, as propriedades, socializar todos os patrimônios. Porque a economia ela só anda bem, ela só flui bem se ela tiver liberdade, se ela não tiver um governo controlador ali ditando as regras, um governo muito pesado sobre ela, né, sobre esse setor.